quinta-feira à tarde. Boa tarde, hoje é dia 17, quinta-feira, 17 de abril de 2025, são 17 horas e 17 minutos, eu estou iniciando esse vídeo. E o tema de hoje vai ser colecionismo, ou especificamente por que eu coleciono bonecos depois dos 40. E eu tenho me questionado sobre isso por diversas vezes, e como todo ser humano rodeado de algumas tecnologias atuais, eu tive que consultar o oráculo do Google para poder tirar essa dúvida, né? Porque eu fui ver se era um fator psicológico, se eu estava com algum déficit de algo, alguma carência. Mas a primeira resposta que eu obtive através do Gemini, né, a IA do Google, que ela me deu como respostas, foram várias motivações para continuar colecionando, porque eu penso às vezes em desistir, mas às vezes eu penso também em toda a energia, toda a experiência, né, colocada aí nesse hobby, né, que tenho feito lá desde 2017 e quando criança, né? Mas eu não vou contar como criança, mas vou contar quando eu retornei em 2017 colecionando Forte Apache, comprando meu primeiro jogo de Forte Apache, né, que foi o acampamento índio, né, o do saquinho, do packzinho do saquinho, não os do balde que vende atualmente, né, é o outro. Mas sim, cara, ele me deu várias respostas. Desenvolvimento de criatividade, eu tenho bastante criatividade, né? Só Deus sabe. Eu do nada construí veículos para compor o que minha imaginação pedia, né? Praticamente. Exatamente. O que a imaginação pedia. Desculpa aí a voz, é porque eu acordei gripado, né? Quer dizer, eu saí para trabalhar ontem, virei à noite trabalhando e voltei gripado. Dormi, né, pra caramba hoje, para poder recuperar o sono da noite. E eu tô tomando um cafezinho agora, né, quentinho, para poder aliviar aí a garganta, entendeu? E eu tô viciado em café, né, ultimamente, muito viciado. Esfriando isso aqui. Enfim, voltando aí para o assunto, por que continuar, né? Então, o Gemini me deu bastante motivações. Eu pensei que consultando eu ia ter algum problema psicológico, entendeu? Algum estresse, né? Na verdade tem a ver um pouquinho com estresse, sim, porque gera dopamina no cérebro, né? A atividade do colecionismo, mas não é nada que seja encarado como mal, mas sim como algo benéfico, né, por a geração dessa dopamina. Não é barato, é algo tranquilo, porque o colecionismo realmente ele traz benefícios à sua saúde mental, foi o que eu descobri. E eu pensei que eu estava ficando doido, mas isso por quê? Por conta de comentários que eu escutei. Acho que o ser humano em si ele é bastante influenciável, né? E por causa de comentários eu comecei a desistir aí do colecionismo, a querer colocar barreiras, entendeu? Então eu pensei, eu falei, pô, será que eu tô buscando autoafirmação? Ou eu tô fazendo algo que eu realmente gosto, me identifico e faz parte da minha vida? A resposta é a número 2. Então é isso aí. Mas aí há o questionamento, pô, mas você já tá adulto e você coleciona, né, bonecos, brinquedos de criança. Por esse lado aí, até pensando agora, é bem louco isso, né? Vergonhoso,
talvez. Caramba. Então é isso, né? Pensando dessa forma é loucura, mas descobri através da inteligência artificial, do questionário do oráculo do Google, que na verdade não, na verdade é bem estimulante, trabalha a sua criatividade, entendeu? Trabalha a sua organização, trabalha a sua meta também, porque você quer colecionar, então obviamente você vai procurar algo para colecionar, né? Completar sua coleção ou obter a sua coleção. A pessoa também eu vi que numa das respostas ele fala que pela estética do objeto também, principalmente desse lado, né? Nostalgia da infância, do que eu vivi na infância, que eu brincava muito com isso. E enfim, acho que é isso. Eu tô dando essas pausas aqui porque minha mente já tá voando lá atrás, tá voando lá na nostalgia. E é gostoso lembrar isso, é uma época bacana. Não que eu viva isso. E em questão de pensar dessa forma, de que você está 40 anos, mais de 40 anos, você tem um colecionismo, tem um hobby de colecionismo, no caso de bonecos, né? De bonecos, até mesmo brinquedo, né? Eu tenho aqui uma bikezinha que eu achei bacana, entendeu? Muito simples, de plástico, bem trabalhada, eu gostei dela e comprei outro dia. Só para manter aqui na cabeceira da minha cama. Opa! Falha. Tá aqui. E é isso. Eu gosto de ter esses objetos por perto. Faço cenários, faço vídeos para a internet que não são bobos, mas geram uma história, agregam uma história para o colecionismo. É como se fossem objetos vivos. Você olha um personagem desse, você viaja. Quem é fã de Star Wars aí, ó, entendeu? Um Stormtrooper, escala 1/6, um sexto, né? Então, você ter um objeto desse, esteticamente bonito, entendeu? Remete aí a sua infância, entendeu? Quem gosta dos filmes, gosta da franquia, né? Acha super bacana. E eu gosto, entendeu? Gosto bastante. Então, continuando. Os vários motivos que o Gemini lá me indicou, né? Foi esse, realmente. Criatividade, tenho bastante, já criei veículos para ele, cenários, gravações, histórias, entendeu? E foi muito bom, bastante fotos, bastante pose, entendeu? Tenho um perfil aí no Facebook que é exclusivamente para isso. Gosto de postar de vez em quando. Em relação ao estresse, alivia o estresse porque te tira dessa... Às vezes você está estressado ali com aquela rotina sua, né, de trabalho, de estudos, e você quer escapar um pouquinho daquilo ali, mas sem estar saindo para outros lugares, né, ficar um pouquinho mais recluso. Não quero fugir, mas não tá indo para lugares que sejam mais nocivos. Você trabalha isso aí, trabalha a sua imaginação e consequentemente você vai aliviando esse estresse. Realmente alivia, isso é verdade, né? Aí a liberação da dopamina, não é dopamina barata, você tá exercitando o cérebro, entendeu? Tá exercitando o seu foco, né? Tá te direcionando a você completar algo também,
né, para quem é completista. E tem também passa aí um ponto também que não mostrou lá, né, nessas respostas, mas eu queria trazer agora, porque é interessante, né? Poderia ser tema de outro vídeo, mas só para completar aqui o enredo, né? Todo colecionador, ele tem um problema. Qual o ponto que você se tornou acumulador ou colecionista? Ou colecionista, né? Eu acredito que o acumulador é aquele que pega qualquer coisa e enche o espaço, né? Preenche aquele espaço, e esse preenchimento de espaço ele passa a ser prejudicial para o seu bem-estar, né? O acumulador ele pega qualquer coisa, um copo sujo que tiver no chão ou na rua, e vai botar ali, porque ele já tem ele cata o lixo da rua. O colecionador já é diferente, ele vai pegar determinado objeto que remete a algo que ele gostou, entendeu? Que ele curte, que faz parte do seu estilo de vida, e ele vai lá e coleciona. Então, isso é colecionismo, entendeu? Isso é colecionismo. Você pegar um objeto que faz parte de algo, faz parte de alguma lembrança sua, e você coleciona, entendeu? E é claro que nesse contexto aí, há o limite do colecionador. O colecionador ele tem que ter um limite. Alguns objetos da coleção são extremamente caros para quem gosta de colecionar algo mais sofisticado, mais detalhado, entendeu? Vamos colocar aí uma estatueta, né? Você obtém e tal, e você acha raríssimo aquele objeto, entendeu? Raríssimo, entendeu? Então você quer mantê-lo ali, vamos aqui pegar um exemplo. Vou pegar aqui um boneco aqui, uma outra. Isso aqui, ó. Vamos lá. Vou tentar explicar isso melhor. Isso aqui é um Lanterna Verde, né? Remete aí 1970. Não é de 1970 isso aqui, entendeu? Não é de 1970. Isso aqui é uma duplicata, é claro, né? Feito pela Apas, uma empresa aí, né? Que ela fez isso aqui para vender aí, um saquinho aí, ó. E como eu não tinha mais esse tipo de personagem que faz parte da minha infância, brinquei muito com isso aqui, ó. Isso aqui era muito baratinho na época, entendeu? Vendia aos montes em armarinhos, né? Saquinhos. Isso aqui era um super-herói da DC, né? Do estilo, saiu primeiramente pela Pepsi, uma propaganda da Pepsi. Depois foi vendido separadamente, em armarinhos, em saquinhos, em blisters, em saquinhos, né? Nessa cor assim mesmo. Isso aqui eu acredito que seja um pouquinho menor do que tinha na época, ou igual, porque a gente, depois que cresce, né, a gente tem essa sensação. Mas isso aqui é uma Lanterna Verde na cor preta, né? Mas ele lembra muito a minha infância, entendeu? E é um herói que eu sempre gostei. Antes da fama dos filmes atuais, né? Dos lançamentos atuais, esses heróis não eram tão conhecidos assim, não, entendeu? Não era tão famoso. O pessoal gostava de heróis bem mais clássicos, apesar disso aqui ser um herói clássico. Esse é um herói clássico, mas eu sempre gostei desse tipo de super-herói, né? E diferente dos outros, ele mais do que o Superman, apesar de eu ter no Superman, mas assim, eu gostava bastante dele, de Aquaman, o
arqueiro verde e tal, né? Então assim, tipo assim, você tem que ter um limite para não se tornar um acumulador. O acumulador que eu digo, ele pega tudo, qualquer tema e vai juntando até se tornar algo avassalador, né, para ele. Se torna sujeira, não se torna luxo, não se torna arte, não se torna organização. Eu acho que para você colecionar você tem que ter a arte, né? Algo que te traga lembrança nostálgica, entendeu? Que você goste, principalmente que você goste. Não compre por comprar. Controle o seu colecionismo tendo em mente que você tem um nicho para colecionar. Eu iniciei, tipo assim, quando eu iniciei, eu queria ter bastante, né, quantidade, mas não é quantidade. Cada nicho que eu tenho aqui, ele representa um pouquinho da minha infância, um pouquinho do que eu gosto e um pouquinho de uma lembrança que eu tive na vida. Por exemplo, eu tenho uma coleção de Max Steel. Um dos focos principais da minha coleção é o Max Steel. Quase ninguém gosta desse personagem. Boa parte da América Latina gosta, mas no mundo inteiro quase ninguém gosta muito desse personagem. Ele é muito... Foi um personagem que foi lançado nos anos 2000 alguma coisa. Foi de 2000 até 2017, se não me engano, 2012. Até em 2017 ele fez um sucesso, né, que foi assim, decaindo. Teve até uma segunda geração, né, que não teve muito sucesso, mas é o que eu quero dizer. Fez parte da minha infância? Não fez. Mas fez parte da infância do meu filho. E eu gostei do personagem, por quê? Porque ele me lembrou um pouco o Falcon, entendeu? Pelo tamanho dele, pelas articulações. É claro que é totalmente diferente o Falcon, mas eu vou explicar, entendeu? Pelo tamanho dele, pela quantidade de acessórios, veículos que vinham, e me lembrou muito o Falcon. Só tive um Falcon na vida, ele não tinha pernas, era um olho de águia, né? Classicão dos anos 80 mesmo, bonito. Ele foi encontrado no lixo praticamente, né? Aí minha mãe trouxe um saco de brinquedo e tinha o Falcon. Eu peguei esse Falcon pra mim. Achei aquilo fantástico, cara. Ele não tinha roupa, não tinha nada, mas eu achava interessante porque o cabelo que imitava camurça, né? Que imitava cabelos reais, e os olhos atrás que você mexia e você tinha como controlar os olhos dele assim, né, pra lá e pra cá. Era muito bacana. Então é isso. Motivos para desistir, eu procurei ver se eu tinha algum problema psicológico e acabei descobrindo que não, que é extremamente normal e saudável. Apesar que no nosso, tipo assim, no meio social quase ninguém admite, alguns que admitem são felizes, né? Mas sabe aquelas pessoas que acham estranho você ter esse tipo de hobby? Então eu me questionei também, né? Claro, eu me questionei e fui descobrir que na verdade não há motivos para ter vergonha. Não sou nenhum louco, não sou nem um desbaratinado, né? Entendeu? Desperdiçando minha vida. Como já me falaram, você tá gastando dinheiro com isso. É o meu dinheiro. Eu suei, eu batalhei. Então, eu gasto da forma que eu bem entender. Eu tenho não é justificando, mas eu tenho minha responsabilidade que eu não mudo, certo? Com as minhas contas, né? Com as minhas necessidades, né? E tenho os meus prazeres, meu prazer, entendeu?
colecionismo. É um dos meus prazeres. Acho saudável, né? Eu tenho bastante. Eu ocupo um armário aqui, ó. Esse armário aqui atrás, perto do ventilador. Ele tá cheio, tá cheio. E ele tá ali para isso. Eu tenho alguns aqui espalhados aqui em cima, né? Mas enfim, eu não sei se eu falei tudo que eu queria falar, mas eu descobri todos os motivos para colecionar e estou colecionando. Só que eu não compro sempre, entendeu? Eu procuro definir o que eu quero, uma representação de cada, acho que seria ideal. Atualmente eu tenho a coleção do Max, quero pegar todos os bonecos que eu conseguir, e iniciei também Star Wars. Já tenho 3 personagens do Star Wars aqui. Eu tinha um outro, um Luke, mas infelizmente foi embora. Novinho. Eu não sei se eu vou ter essa oportunidade de novo. Mas eu quero pegar o Kylo Ren, quero pegar o Darth Vader ainda, um Chewbacca, Han Solo e outro Luke, para poder manter aqui na coleção. E se eu pegar dessa escala 1/6, tá ótimo, é o que eu quero. Quanto aos meus personagens pequenos, eu tenho, né? Tenho cada um de uma escala diferente. Então, isso aí depende muito do que eu gostar, eu comprar. E é isso aí. Então, qual seria a resposta? Por que me tornei colecionista, colecionador de boneco depois dos 40? Porque eu gosto, faz parte de mim, é algo que faz parte de mim e me traz muita lembrança, é nostálgico, gosto de pesquisar, gosto de ver o porquê daquilo, entendeu? Gosto de sair em caçadas e pegar objetos até sujos, entendeu? Na esfera do rolo e fazer toda aquela higienização, deixar ele limpinho. Esse personagem aqui tava cheio de mancha de caneta aqui. Passei aí uma pomada de água, me deixei no sol, aí como é que tá, ó. Todo branquinho, todo restaurado, aí ocupando aí a prateleira aí de mais um colecionador. Ele estava à venda, comprei a R$25 lá na feira do rolo da Praça 15 de uma ex-colecionadora. Estava vendendo seus objetos, que ela falou que tinha mais de 1000 bonecos, então ela aos poucos trazia para a feira, não dá para trazer tudo, né? Então ela colocando a venda aí e eu consegui. Então é isso aí, eu vou comprando aos poucos e obtendo esses personagens que são fantásticos aí na minha vida aí, ó, entendeu? Me distrai, me dá bastante prazer em tê-los, né? Uma satisfação muito grande, apesar de eu já ser velho, não brincar com eles, mas gosto de colecioná-los, de ter como parte decorativa aí da minha casa, da minha residência. E isso aí, e limpo, entendeu? Faço um catálogo deles e mantenho aí, jogo no perfil de Facebook, entendeu? YouTube, Instagram, entendeu? Blog. E é isso aí, é fantástico, cara. E tipo assim, é muito bacana você ter isso. E tipo assim, te dá foco. Incrível, a habilidade de ter foco e persistência, entendeu? De você querer e buscar algo para você obter, né? É como se você estivesse buscando algo para sua vida. Tipo assim, você não quis substituir a realidade, entendeu? E a responsabilidade de uma vida adulta. Tipo, eu quero ter um carro, quero ter uma moto, quero ter uma casa, entendeu? Quero viajar. Tudo isso é um foco. Tipo, e ele, tipo, o colecionismo ele te ensina isso, praticamente. Foco nos teus sonhos, nos teus objetivos. E eu sei que tem muita gente que é minimalista, né? Eu também sou minimalista, mas eu não sou ao extremo. Então, eu, graças a Deus, eu tenho uma educação financeira que eu venho desenvolvendo. E é claro que eu gasto com coisas necessárias,
entendeu? Mas eu tenho algo assim que crescer financeiramente, mas não deixar de ter suas necessidades. Não é ostentar e nem desperdiçar. Eu mantenho algo, eu tenho, X eu pago minhas contas, X eu invisto, X é minha diversão, entendeu? Uma fatia lá com 3 cortes. E você define um corte maior, um corte menor e um corte menor ainda, mas você consegue se manter dessa forma. Então é isso aí. Todos os meus personagens estão aqui espalhados por esse quarto, tem mais ali na sala. Mas, enfim, acho que é isso. Porque sou colecionista depois dos 40 anos, acima dos 40 anos. Chegando aí quase ao 50 já, né? Porque amo colecionar. Tá aí a resposta. Porque adoro, faz parte de mim. Acho que eu já falei isso. Enfim, é isso aí, né? Então esse foi o papo de hoje. Colecionismo. Por quê? Algumas preenchidas, algumas respostas. E é só. Valeu.